Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia ótimo, um dia maravilhoso, um dia abençoado para todo mundo. Vamos orar? Tudo para a honra e glória do Senhor. Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thalys Vicente Ferreira. Entra agora na tua presença, Pai, com os meus irmãos. Estamos lendo a tua palavra. A fé vem por ouvir a palavra, Pai. A tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações. Nos ensina, Pai. Porque na nossa mente é uma batalha terrível, tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Esclarece, Pai, conforta, traz a paz, dá-nos sempre a direção do Teu Filho Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. É assim que eu oro e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom dia. Nós estamos então no capítulo 6, né? Nós já vimos bastante coisa. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Vou falar do meu pai e da minha mãe. Um casal, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe tiveram 11 filhos. Os filhos do meu pai e da minha mãe, num período de 100 anos, meu pai teve 7 meninas e 4 meninos. Nós nos relacionamos e nós hoje formamos uma família de praticamente aí umas 50 pessoas. 50 pessoas. Em 200 anos, provavelmente a gente vai ser aí umas 200 pessoas e assim sucessivamente. Bom, meu pai teve 6 irmãos, minha mãe teve 5. Se juntar a família do meu pai toda com os irmãos dele, nós chegamos aí a perto de 150 pessoas. E aí a gente se espalha. Por exemplo, eu tenho um filho que está em outro país. Meus irmãos também têm filhos e eles também se espalharam. Então tudo começou em Adão e Eva. E eles tiveram filhos e filhas. E naquela época eles acabaram se relacionando entre si. Você concorda comigo que isso é uma coisa até natural hoje em dia? Às vezes o homem ou a mulher tem filho fora do casamento original e às vezes até em outro lugar. E lá, um pouco mais de tempo lá na frente, 30, 40 anos, os filhos dos filhos fora do casamento pode acabar se relacionando e nem sabe. Já houve casos aí de irmão estar com relacionamento com irmã e nem sabiam que eram irmãos. Às vezes a novela até reproduz isso. Então, é muito natural que tenha acontecido isso com Adão e Eva. Não sei por que tantas pessoas fazem um alarido ou queiram dizer que a Bíblia é uma mentira por causa disso. A Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro. Vamos ler o capítulo 6. A corrupção da humanidade. Olha para os dias de hoje. A humanidade está corrompida. Isto é visível. Vamos ler. Quando os homens... outra coisa. Aqui a gente vai ver que os espíritos, os filhos de Deus, que a gente acha que seja anjo, pode ser os anjos caídos, né? Começaram a se relacionar com as filhas dos homens. Você vai ver na Bíblia que Abraão fez comida para os anjos do Senhor. Que o anjo do Senhor fez comida para Elias, que Jacó lutou com os anjos, com o anjo. Então, essa questão espiritual ela é muito difícil, porque existe uma materialidade, e eu creio que os anjos também possam se materializar. E creio também que os demônios, espíritos, possam possuir as pessoas, porque abriu-se uma brecha com Adão e Eva. Eu creio. E através dessa possessão, eles podem acabar tendo relações sexuais. Isso é complicado demais para a gente entender. E a Bíblia, ela não entra nesse detalhe assim com esta profundidade. Eu, pelo menos, não li na Bíblia isso. Eu leio sobre possessão, mas não de, através dessa possessão, nascerem filhos. Até tem uma pergunta, o diabo tem filho? Uns diz que tem, outros diz que não tem, mas eu acho que isso foge um pouco da palavra de Deus. O que está descrito aqui com relação aos filhos de Deus terem relações com as filhas dos homens,
é muito profundo e Deus ainda não falou comigo. Não sei se falou com você, mas ainda não falou de uma forma consistente. Mas eu continuo fazendo essa pergunta. Vamos ler. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Aqui tem uma dúvida, porque as pessoas acham que as pessoas só iam durar até 120 anos. Não é isso. É porque Deus deu um prazo de 120 anos para Noé construir a arca. Depois disso, outros viveram 200, 260 anos. Nós vamos ver na Bíblia isso. Então, esse prazo aqui é o tempo que Deus daria, 120 anos, para Noé construir a arca. Naqueles dias, e outra coisa, esses 120 anos é no tempo do homem. O tempo do homem. É igual aquele de 2000 não passará, isso é no tempo do homem. O tempo de Deus é outro. Naqueles dias havia nefilins na terra, gigantes. E também, hoje em dia também existe gigante, pessoas com quase 3 metros de altura aí. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, tá vendo? E elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre para o mal. A tua mente não pensa maldade? Não, a minha pensa. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé. A arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 40 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca, e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado.
virá um casal a você para que sejam conservados. Noé não saiu com uma corda, laçando o animal para botar dentro da arca, foi Deus que trouxe. E outra coisa, nós vamos ver mais adiante, que depois que Noé entrou com todos os animais que Deus trouxe até ele na arca, Deus fechou a porta da arca por fora, para que Noé não tivesse uma moleza no coração e abrisse a porta para que alguém entrasse. Porque Noé tinha família lá, tinha primo, tinha irmão, tinha pai, tinha avô. Então, se você olhar as datas em que as pessoas viveram lá e que teve Noé, o pai do Noé eu acho que era vivo. A mãe eu não sei, mas o pai era, irmãos. Então Noé poderia abrir a arca e Deus foi quem fechou a arca por fora, para que não houvesse isso mais. Bom, a gente vai partir do ponto que haverá o dilúvio. Deus começou com Adão e Eva. Agora Deus vai começar novamente a raça humana, a partir de Noé, seus 3 filhos, as esposas dos filhos e a esposa de Noé. Vamos ver no capítulo 7 depois. Um beijo. Fica com Deus, tenha um dia ótimo, que o Senhor nos abençoe.